ali. Ali, né? Não. É que tá aqui, ó. É no meio. Tava desligado. Não, e esse aqui no meio? Meu Deus. Sei lá. Vamos tentando. Boa noite, gente. Quero agradecer por estar aqui novamente. Quando a gente vem aqui à frente e recebe um tema desafiador, a gente aprende muito. Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente se aprofunda. Então é sempre muito bom vir aqui nas segundas-feiras, nas doutrinárias. E antes de começar a falar sobre o filho egoísta, que é o tema da palestra de hoje, eu queria só retomar um pouquinho a leitura ali que fala sobre oração e lembrar que todos os dias, às 22 horas, a gente costuma fazer um momento de oração com os trabalhadores, frequentadores, aqueles que já vêm à nossa casa, enfim. Então, todos aqueles que lembrarem desse horário de fazer uma oração, a gente percebe pelas palavras que foram ali ditas por Emmanuel, por tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nos traz, nos informa, o quanto é importante esse momento em que a gente consegue se conectar. Às vezes a gente lembra de fazer essa oração quando a gente tem alguém perto que está com algum problema, quando a gente está precisando de alguma coisa, mas esse momento de integração, interação, né, entrelaçar os nossos pensamentos, todos os dias, às 10 horas, acaba sendo bem importante, né, para a espiritualidade realmente aproveitar dessa energia que a gente dispõe, que muitas vezes é só nossa aqui encarnado, que consegue emanar aqueles que precisam, e nesse momento, cada um nas suas casas, na onde estiverem, é uma oração simples, mas esse momento de conexão é bem importante. Esses males todos que sofremos, né, que trazemos, essas mazelas todas que viemos aqui resgatar tantas vezes, que pedimos para passar por elas, elas ficam mais amenas quando a gente recebe no nosso coração esse auxílio, esse amparo da espiritualidade. E assim como a gente se coloca à disposição, eu não tenho dúvida de que quando a gente precisa, a gente também recebe esse retorno da mesma forma como a gente se coloca, né, a auxiliar. Bom, a gente vai falar então hoje, né? Eu vou falar com vocês sobre o filho egoísta. Confesso para vocês que quando a Fábio me deu o tema parábola do filho egoísta, eu fiquei pensando, mas que parábola é essa? A gente está muito acostumado a ouvir a parábola do filho pródigo. A gente vê, né? Enfim, as parábolas, elas são histórias, são momentos em que Jesus normalmente respondia a questionamentos ou dava abertura para que outras coisas viessem de ensinamentos na sequência, mas naquele momento, e até hoje elas são estudadas e são analisadas sobre diversos aspectos. Então uma parábola como essa, que eu já vou contar para vocês para a gente relembrar juntos, ela tem uma série de personagens, não é só o filho pródigo. Muitos autores, inclusive, até questionam a forma como se dá, o título que se dá à parábola. A gente lembra do filho pródigo, mas não tem só o filho pródigo na parábola. Tem o filho egoísta, como a gente vai falar, tem o pai, tem os servos, tem uma série de pessoas ali envolvidas nessa história que foi contada por Jesus e que vale a pena a gente conhecer. Talvez cada personagem desse merecesse uma palestra, um aprofundamento. E todas as vezes que a gente estuda a parábola, o convite é que a gente se coloque no lugar desses personagens e traga pra gente esses ensinamentos. E entenda o que seria eu lá, como é que eu agiria, o que eu faria. Esse é o principal ensinamento, isso que a gente precisa ter em mente. O Emmanuel traz lá no Pão Nosso, um dos capítulos desse livro fala do filho egoísta, né? Então ele já faz algumas menções lá ao que seria esse filho egoísta. E aí ele fala, né, que se a gente prestar bem atenção, a parábola do filho pródigo, ela traz realmente uma série de ensinamentos do filho egoísta que muitas vezes, por egoísmo, a gente acaba não percebendo, né? Então a gente se coloca ali no meio da trama e muitas vezes não se dá conta de algumas coisas importantes, principalmente para o nosso crescimento. Bom, vamos lá. Então, eu vou ler aqui algumas partes para eu não me perder, tá? Só para a gente entender a parábola juntos.
Essa parábola ela foi narrada só por Lucas, tá? Então o único evangelista que fala sobre ela e que trouxe a narrativa foi de Lucas, portanto eu vou me basear nele. E ela diz mais ou menos assim, eu vou resumir porque ela é grandinha, né? Mas só para a gente entender o contexto ou relembrar o contexto. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço, em determinado dia, disse ao pai, pedindo, né, que ele desse a fazenda ou a parte da fazenda que pertencia a ele, né? Então eram 2 filhos o pai, e esse filho pede então que o pai faça a divisão da herança. E o pai repartiu essa fazenda, né? Logo depois que ele faz isso, poucos dias depois, esse filho, que era o mais novo, juntou as suas coisas e foi embora, né? Saiu de onde eles viviam e foi para a cidade e começou a viver de uma forma bem diferente do que ele estava acostumado naquela fazenda, naquele local onde ele morava, né? Gastando tudo que tinha, fazendo muita festa, comendo, bebendo, né? Realmente ele aproveitou da matéria, ele fez tudo o que ele queria, que ele podia, né? E de repente ele começou, o dinheiro começou a acabar, né? Ele não trabalhava, ele tinha aquele recurso. De repente, em determinado momento dessa festa, de tudo aquilo que ele se dispôs a fazer, esse dinheiro começou a acabar. E aí ele começou a pensar, poxa, o que eu vou fazer agora? Não tem muito o que fazer, o dinheiro acabou, o que vai ser de mim, o que eu faço, né? E aí, ao mesmo tempo, a cidade, a população onde ele estava, passou por um momento de crise, então não tinha muito emprego, não tinha muita oportunidade de trabalho, no caso, né, mais trabalho naquela época, enfim. E aí ele pensava, os trabalhadores do meu pai lá tanto ganham, né? Eles trabalham, o meu pai remunera todos, eles têm as suas famílias, e eu aqui passando fome, passando necessidades. Conta-se até na parábola que ele foi tratar de porcos, né? Em vários dias ele comeu da comida dos porcos, porque não tinha outra comida para comer. E em determinado momento ele diz, então, se levantou e falou, eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o meu pai, vou voltar de onde eu vim, porque eu quero encontrar de novo aquele homem que tanto me amava, tanto me amparava, quero voltar a esse local de onde eu vim. E ele volta, então, né? E assim que o pai vê esse filho voltando, já fica muito feliz, de braços abertos a receber esse filho. Ele chega meio cabisbaixo, dizendo, né? Eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu gostaria de fazer parte gostaria de ser um dos seus trabalhadores. Eu vim aqui para voltar, para trabalhar, para merecer esses recursos que eu não tinha em outro lugar. E esse pai diz para ele, meu filho, você sempre vai ser meu filho, né? E ele muito, muito feliz com o retorno desse filho, pede aos servos que façam uma festa, que né, preparem um jantar e é feito toda uma recepção para esse filho que volta. Enquanto isso, o outro filho, o mais velho, estava trabalhando, né? E volta para casa e acha muito estranho aquele balbucio todo, aquela festa, aquela coisa toda, e pergunta aos servos, afinal, o que está acontecendo aí? Por que tanta comemoração? E aí eles dizem a ele, foi o seu irmão que voltou. E ele fica muito chateado. E chama o seu pai e diz, pai, olha só, eu estive aqui o tempo inteiro, eu não saí daqui do seu lado, eu fui fiel ao Senhor durante todo o tempo. Como é que o senhor pode receber o meu irmão desse jeito? Como é que o senhor pode fazer uma festa desse jeito a esse meu irmão que perdeu tudo que tinha? E aí esse pai, muito amoroso, né, diz, meu filho, como que eu não o receberia, considerando que eu já imaginava que ele havia morrido? Ele está vivo, ele está entre nós e voltou arrependido. Vamos recebê-lo com todo o amor que a gente tem, né, dentro do nosso coração. E esse filho, né, a parábola encerra dizendo que esse filho, então, finaliza essa conversa com esse pai muito chateado, né? E não entende muito essa atitude desse pai. Então vamos lá, temos ali, né, claramente o filho pródigo e o filho egoísta, né? E a gente vai falar um pouquinho dos dois. O Emmanuel fala um pouco, para iniciar a conversa, né, de quem é esse filho egoísta, trazendo um pouquinho das características das personalidades desses filhos. E aí, gente, vamos pensar assim, tá? A gente não é nem um filho pródigo, a gente não é nem um filho egoísta, a gente não é nada, a gente é um pouquinho de cada coisa. Tudo que a gente escuta, a gente pensa assim, poxa vida, é verdade, esse sou eu. Aí depois a gente pensa, não, mas eu também sou isso aqui.
mas eu também sou aquilo ali. O convite da análise da parábola, do estudo da parábola, é exatamente esse. A gente vai percebendo um pouquinho de nós em cada uma das coisas que vai acontecendo. A ideia não é que a gente feche uma caixinha e pense, eu não sou nada disso. E aí a gente já vai entender o que é eu não sou nada disso na sequência. Então vamos lá. Quem é o pródigo, né? O pródigo, ele tinha naturalmente uma personalidade mais ativa, mais determinada. Ele tinha isso, né? De que ele saiu. Vamos pensar o seguinte, né? Dividir uma herança naquela época não era uma coisa fácil de se fazer, né? Se vivia numa sociedade em que os recursos, né, a família tinha toda uma história. Então, para um pai fazer uma divisão antes de que ele morresse era algo que não era natural. Então, por aí a gente já vê, né, o que aconteceu nesse processo. E esse filho muito determinado acabou, né, conseguindo a sua parte da herança. Ao contrário, o filho egoísta, segundo a análise de Emmanuel, ele traz uma personalidade um pouco mais acomodada, né? Ele fica ali onde ele está, durante o período em que ele ficou, fazendo seus deveres, cumprindo seus deveres, fazendo as coisas todas como tem que ser. Quem de nós, né, vem pra cá, reencarna e acha que a gente vai ficar quietinho, paradinho, né? Não quero ver nada, não quero saber de nada, bem quietinho para não vir nada perto de nós, e a gente vai cumprir tudo que a gente precisa. Os nossos deveres, as coisas que a gente precisa fazer. A gente até desencarna às vezes pensando que fez tudo certo. E diz assim, poxa vida, mas eu não maltratei ninguém, eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Olha as coisas que a gente vai percebendo à medida em que a gente vai estudando, né? Bom, e esse pai? Quem é esse pai que está ali, né? Esse pai é o nosso pai maior, muitas vezes, é o nosso pai aqui da terra, é aquele amigo que muitas vezes nos recebe de braços abertos. Esse pai amoroso, muitas vezes somos nós que nos colocamos no lugar desse pai, né? Que acima de qualquer questão material, recebe de coração aberto os seus filhos, né? Da forma como está ali colocado, né? Esse sentimento que ele nutre por esses filhos acaba sendo algo bem importante para a gente considerar aqui nesse sentido, né? Bom, esse filho pródigo, ele opta por sair da proteção do pai, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não escolhe alguns caminhos que nos tiram de perto desse pai amoroso, vamos pensar assim, né? Desse pai que nos quer perto, desse pai que nos quer ensinar, né? E, por outro lado, tantas outras vezes a gente resolve ficar quietinho mesmo, né? A gente fica perto desse pai, a gente faz tudo muito direitinho, mas a gente também não se coloca a fazer coisas, a agir determinada, né? Fazer algumas coisas pelas quais a gente tenha se comprometido, né? E muitas vezes a gente se compromete com várias coisas. Quando a gente vai reencarnar, a gente assume uma série de compromissos, tantas vezes que a gente vai esquecendo ao longo do caminho, né? A gente vai deixando para trás muitas vezes. Bom, o que a gente vai falar do filho egoísta então, né? O filho mais velho, que é o filho egoísta, a gente pode pensar no que seria esse egoísmo, né? O que é uma pessoa egoísta, afinal de contas, né? O que significa essa palavra para a gente quando a gente escuta a palavra egoísta? Ela está muito relacionada àqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm o foco muito claro para si, né? E aí a gente pode pensar que é um foco específico, particular, mas às vezes o egoísmo ele amplia um pouquinho, né? Então é a minha família, são as pessoas que eu gosto, são os meus amigos, as minhas coisas, como se a gente tivesse posse de algumas coisas, né? É o meu corpo, como se a gente tivesse posse desse corpo. Então são coisas que o egoísta, né? O egoísta aqui falado, o egoísmo aqui tratado, ele tem muito esse aspecto que tá ali colocado, né? E tem vários autores que falam sobre o egoísmo, né? O Evangelho traz uma série de ensinamentos sobre o egoísmo, mas eu gostei muito de uma fala do Saulo César, que está publicada lá no site da Federação Espírita, inclusive, na Federação Espírita Brasileira, em que ele vai falar um pouquinho mais a fundo sobre essas características do egoísta. Então ele diz assim, né? Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se depara com esse egoísmo, né? Quando a gente se coloca diante de situações em que a gente se percebe egoísta, né? Porque muitas vezes a gente pode trocar e achar que a gente está sendo egoísta, mas na verdade isso pode estar enrustido de uma certa virtude. A gente já vai entender isso, tá?
Vamos pensar assim, ó. Quando a gente encarna, a gente tem a nossa individualidade, cada um de nós tem dentro de si essa essência divina, porque fomos criados espíritos imortais, mas cada um tem a sua individualidade. Temos o nosso ego, a gente pode estudar tudo relacionado a esse ego, mas nós não somos esse ego. A gente precisa tomar bastante cuidado com essas relações aí, né? E aí, quando a gente não toma cuidado, a nossa postura de egoísta, muitas vezes, ela acaba aparecendo em situações que a gente nem percebe. Por exemplo, né? Quantas vezes a gente acaba julgando o nosso próximo por aquilo que ele não fez e a gente acha que é melhor porque a gente já faz aquilo. Então ele chama atenção disso. Será que nesse momento eu não estou me comportando como filho egoísta? Será que nesse momento eu não estou nutrindo esse egoísmo para mim, né? Quando a gente pensa que o crescimento espiritual ele só se concretiza com ações, não adianta a gente achar que porque a gente já não faz mais isso, a gente é melhor do que o outro. E quando eu falo não faz mais isso, podem ser coisas simples e podem ser coisas mais complexas. Eu não mato mais alguém, eu já não faço mais isso. Eu, espírito, acho que já fiz isso muitas vezes lá no meu passado. Eu não faço mais isso. Por isso eu já sou melhor do que aquele que faz. Aquele que faz leva o que dentro do seu ser? O que ele tem de diferente? A gente começa a se comparar e a gente começa a achar que a gente é melhor porque a gente já frequenta o centro espírita, porque a gente já faz oração todo dia às 10 horas da noite, porque a gente já consegue perceber alguma coisa. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito sutil essa diferença entre a gente entender quem a gente é, a gente se perceber como alguém que está buscando crescer mesmo e não desvalorizar o outro por isso, não desqualificar o outro por isso. Então é isso que ele chama atenção, que a gente perceba que esse julgamento que a gente faz, muitas vezes sutil, ele é importante porque, né, na verdade ele é ruim, mas ele nutre esse egoísmo que a gente precisa cuidar para que a gente não tenha, né? E é muito sutil, muito, às vezes é muito pequeno essa diferença daquilo que a gente nutre ou não nutre dentro de nós, né? Então essa é uma das coisas que ele chama atenção. Outra coisa que ele chama atenção em relação à pessoa egoísta, ele diz assim, ó, que a pessoa egoísta não vive a vida com plenitude. Ela não se alegra com as coisas que acontecem com ela, nem com o outro. Sabe aquela pessoa que às vezes olha para os outros e diz assim, ele cresceu, ele conseguiu um emprego, mas claro, é amigo do fulano. O fulano, né, comprou um carro, enfim, ganhou alguma coisa, está feliz, mas claro, só podia, olha só, fez aquilo lá, fez aquilo outro. A gente não consegue penetrar na essência das outras pessoas, daqueles que estão próximos de nós. E vejam, né, gente, eu não estou dizendo que a gente é assim sempre, né? Eu estou dizendo que às vezes essas coisas acontecem. Se não acontecem com vocês, que bom, mas comigo acontecem várias vezes. A gente percebe assim, poxa, eu não devia estar pensando isso. Eu não devia estar me colocando nesse local. Mas quantas vezes a gente se coloca? Quantas vezes bate aquela invejazinha, aquela coisinha, poxa, eu estou trabalhando tanto, eu trabalho tanto, eu faço a minha parte, eu não faço nada errado, eu faço tudo certinho, e olha lá, o outro não faz nada, tem dinheiro, ganha, tem vida boa. Esse egoísmo, ele está enrustido, a gente não percebe, a gente tem que cuidar para não nutrir isso. A gente tem que cuidar para cortar o mal pela raiz e não deixar que isso continue. Porque com isso a gente vai nutrindo outras coisas, a gente vai trazendo outros sentimentos. E é isso que ele diz para a gente chamar atenção, né? Para a gente prestar atenção. Outra coisa que o Saulo traz, são 4 itens, tá? O terceiro item que ele traz, ele diz assim, ó, que tem muito a ver com o outro, né? Que eu acabei de falar, que é quando a conquista do outro incomoda a gente, né? Então, às vezes, a gente alcança algumas coisas, a gente já consegue fazer algumas coisas, daí a gente se coloca num patamar de superioridade, porque a gente já consegue. E aí, tantas vezes, por conta disso, a gente acaba, mesmo sem perceber, não dando atenção a tantos outros que ainda precisariam da nossa atenção, porque ainda não conseguiram alcançar aquilo que a gente já alcançou. Vou dar um exemplo bem simples, né?
vamos pensar que quando a gente sai de casa de manhã, a gente pega o elevador com alguém e a gente sequer dá bom dia para aquele que está ali do meu lado. Porque isso não é uma coisa muito complicada da gente pensar, né? Não tem que ser algo muito diferente do nosso dia a dia. A gente não dá o bom dia para aquele que está no elevador com a gente. Será que, mas eu tô muito bem, eu nem preciso dar bom dia, eu não preciso sorrir, eu não preciso abraçar. Será que muitas vezes aquele bom dia, aquele abraço, aquele sorriso não vai fazer diferença para a vida daquela pessoa que está ali? Outro dia eu estava caminhando lá na Central do Cobrasol, e aí tinha uma senhorinha bem idosa, 90 e tantos anos, e ela cumprimentava todas aquelas mulheres que limpavam a rua, todas aquelas que faziam a limpeza da rua, ela cumprimentava uma a uma. E eu só fiquei prestando atenção, ela passava e ela sabia o nome de todas. Ela dizia, bom dia fulana, bom dia ciclana, bom dia não sei o quê. E aquelas mulheres ficavam com um sorriso, com uma felicidade, depois que aquela senhorinha ia passando, e eu pensei, poxa vida, quantas vezes a gente passa por elas e às vezes nem desvia, elas estão varrendo, a gente está com tanta pressa que a gente nem desvia da vassoura, né? Elas quase varrem a gente junto, porque elas estão fazendo o trabalho delas e a gente não percebe disso, né? Não percebe que elas estão ali. Então são pequenas coisas que às vezes a gente não se dá conta, porque é difícil mesmo, né, gente? Porque é muita coisa, porque a gente tem que fazer, né, observar tantas coisas, né? Faz parte, estamos aqui para aprender, mas o Saulo chama a atenção da gente. Observem se a gente não precisa aos pouquinhos ir mudando isso, né? Aos pouquinhos ir mudando essas nossas ações que às vezes nos colocam num patamar diferente daquele outro que está no nosso lado, e aí a gente acaba esquecendo de algumas coisas. É claro que é mais fácil cumprimentar a nossa família, né? É mais fácil cumprimentar aqueles que eu gosto, aqueles que eu conheço, né? Mas é aquele que eu tenho dificuldade de convivência, né? Aquele que eu tenho que ver no trabalho todos os dias, que me incomoda o dia inteiro no trabalho, né? E eu não consigo. Será que não está na hora de eu começar a mudar essa lógica, né? Essa forma de lidar com essa relação que eu tenho, né? Aos poucos, eu não preciso sair abraçando, não preciso sair beijando, mas é esse o convite, né? De a gente pensar um pouquinho diferente. E aí ele diz, por fim, que a gente se torna muito egoísta em várias situações quando a gente se apega demais a algumas regras. E aí ele traz uma frase de Jesus que dizia assim, né? Ele dizia que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que Jesus queria dizer quando ele trouxe essa frase lá atrás, né? Sábado era o dia do descanso, era o dia da oração, e existia todo um ritual naquela época de que fosse um momento em que se parasse para realmente, né, orar, para elevar os pensamentos, né, enfim, a espiritualidade não, mas aos deuses, enfim, aquilo que se acreditava. Era um momento importante da semana, era um momento de descanso. Mas Jesus já naquela época chamava atenção, né, de que existe todo esse ritual, mas observe, não fique preso às regras. Cuidado, atenção. Então, às vezes a gente se atém a regras demais e aí a gente não consegue se desvencilhar das regras e aí acaba se tornando, de certa forma, egoísta, como o Saulo fala aqui, né? Porque a gente acha que o outro deveria fazer aquilo também e não faz. E aí, de novo, a gente julga, né? Porque o egoísmo está muito atrelado a essa questão do julgar. Então, eu já cumpro a regra, né? Eu já vou no sábado onde eu tenho que ir no sábado, eu já faço isso, mas por que o outro não faz? Por que o outro não fez ainda? Por que isso? Por que aquilo? Quantas vezes a gente se preocupa mais com o outro do que com a gente mesmo? E é esse o convite que ele traz, né? E é isso que ele chama a atenção. A gente precisa sim se colocar à disposição, a gente vem à casa espírita, a gente senta, a gente ora, a gente eleva os nossos pensamentos, mas não são as regras que vão ditá-los. Não são as regras que ditam os nossos pensamentos. Porque do que adianta a gente vir até aqui, sentar nessa cadeira e não conseguir se desconectar com todos os problemas que a gente tem lá fora? Adianta? Claro que adianta. A espiritualidade continua aqui, né? Com toda a sua bondade infinita nos auxiliando. Mas imaginem se a gente conseguir se conectar. Imaginem se a gente realmente conseguir se conectar com esses espíritos protetores que estão perto de nós e que estão aqui conosco para nos auxiliarem. Né? Imagina a diferença que isso vai fazer para que a gente consiga, de certa forma, encarar com mais tranquilidade isso que a gente vive aqui, né? Porque quando o filho pródigo volta à sua casa,
ele passou por um processo de transformação moral. Ele vivenciou uma série de coisas ali, ele passou fome, ele comeu coisas ruins, ele passou por uma série de situações para que ele voltasse, pedisse perdão ao seu pai e pedisse perdão até a si mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes a gente não faz esse processo? A gente fica esperando, muitas vezes quietinho, né? A gente sabe que o tempo está passando depressa, a gente sabe que está tudo corrido, a gente sabe que as coisas estão difíceis, mas a gente não se coloca nas situações. A gente tem dificuldade de mostrar quem de fato nós somos. E aí, tantas vezes, a gente se torna egoístas com a gente mesmo. Porque o egoísmo, gente, é da gente pra gente mesmo. Sempre. O egoísmo nos faz mal e ele está dentro dos nossos corações. É ele que emperra a gente de seguir em frente, de ver outras coisas, porque quando a gente julga o outro, a gente está julgando a nós mesmos. E cada vez mais que a gente vai aprimorando esse nosso conhecimento, a gente vai entendendo da importância disso. Então, esses momentos em que a gente consegue, mesmo que aos pouquinhos, interromper os nossos pensamentos de julgamento, interromper os nossos pensamentos que não fazem bem, né? E fazer diferente, pensar diferente, a gente já está se modificando. Porque não existem regras. Se tivesse regra, se tivesse algo escrito, número 1, faça isso, número 2, faça aquilo, talvez fosse mais fácil. Kardec, os espíritos, Jesus, sempre nos chama atenção, nunca foi não faça isso, não faça aquilo outro. Observa, olha, né? Cuida, está faltando isso, está faltando aquilo, o mal é a ausência do bem, presta atenção, observa o que está acontecendo. E é esse o caminho que a gente precisa começar a seguir. Porque as nossas atitudes, elas vão se modificando à medida em que isso vai acontecendo. E só assim a gente vai conseguir fazer diferença nesse planeta que está em regeneração. Porque não estamos aqui à toa. Escolhemos estar aqui juntos. Com certeza em parâmetros de evolução espiritual muito parecidos. Mesmo que cada um esteja com a sua família, com as suas atividades, com o seu trabalho, estamos aqui nesse momento de mudança no nosso planeta e temos um papel nesse processo. Afinal de contas, aqui viestes. Qual é o teu papel? O que fazes aqui? Aqui eu venho. Será que eu fico a minha semana de domingo a domingo lembrando disso só no dia que eu venho na casa espírita? Será que eu já percebo isso? Será que eu recorro a Jesus, a oração, a Deus, só nos momentos em que eu estou precisando, né, nos momentos de aflição? Ou será que eu já percebi que quanto mais isso for constante, mais a minha vida se torna equilibrada? E a mudança nossa, naturalmente, muda aqueles que estão próximos de nós. Porque quando a gente provoca a mudança, naturalmente a gente muda, né? Provoca mudança naqueles que estão junto de nós. E isso é a parte mais difícil, né? Porque a gente muda e quem está no nosso lado incentiva a gente a ser como a gente era antes. Então a gente começa a fazer pequenas coisas diferentes, aí quem está do nosso lado parece que fica do lado dizendo, não, mas era assim, mas tu era assim. Mesmo sem saber, mesmo sem se dar conta. Então é bem desafiador. É bem desafiador, mas ao mesmo tempo é extremamente recompensador. E é isso que a gente precisa pensar. Qual é o nosso papel? Aqui viemos. Afinal de contas, hoje caminhamos mais para o filho egoísta ou para o filho pródigo? Temos todos um pouquinho de cada um disso tudo, né? Não importa dizer o que é o que importa é a gente identificar aquilo que a gente já faz de diferente. Com muita tranquilidade, com muito carinho, com muito amor próprio acima de tudo. Olhando para dentro de nós e sempre tendo muita paciência, não com o outro, mas com a gente mesmo. Porque o maior desafio de paciência é com a gente mesmo. É a gente ter tranquilidade com a gente mesmo. A gente não se afobar, a gente não se tornar ansioso, porque a gente quer fazer, a gente vai conhecendo, parece que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não é isso. Fazer pouco, aos poucos, de forma constante, sempre e equilibrada. É isso que a gente precisa pensar. E tantas vezes, voltar à casa do Pai e pedir perdão. Tantas vezes, em alguns momentos, talvez ficar quieto mesmo. Deixa, agora eu não consigo. Me deixa aqui um pouquinho. Mas eu sei, eu vou continuar em oração, eu vou continuar fazendo diferente. É esse o nosso papel, é esse o ensinamento talvez maior que a gente precisa trazer quando a gente estuda uma parábola como essa.
Agradeço muito a atenção de vocês. Fica o convite, né, a leitura um pouco mais detalhada da parábola, o entendimento dos outros personagens, quem é quem, porque tem uma série de coisas aí que a gente pode estudar, mas que a gente possa levar para a nossa semana, para a nossa vida, sempre essa mensagem de que, acima de tudo, é o equilíbrio que vai nos tornar melhores a cada dia. É esse equilíbrio, essa busca dessa tranquilidade conosco mesmos e que aos pouquinhos vai irradiando a todos aqueles com quem convivemos. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Elisa.